Capítulo 3º. Da região metropolitana, das aglomerações urbanas e das microrregiões. Artigo 16. O Estado, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de seu interesse, e de municípios limítrofes do mesmo complexo geoeconômico e social poderá, mediante lei complementar, instituir região metropolitana, aglomerações urbanas e microrregiões. Parágrafo 1º. O Estado poderá, mediante lei complementar, com os mesmos fins, instituir também redes de municípios, ainda que não limítrofes. Parágrafo 2º. Cada região metropolitana, aglomeração urbana, microrregião ou rede de municípios disporá de órgão de caráter deliberativo, com atribuições e composição fixadas em lei complementar. Parágrafo 3º. Para o atingimento dos objetivos, de que tratam este artigo, e seus parágrafos, serão destinados, obrigatoriamente, os recursos financeiros necessários e específicos no orçamento do Estado e dos municípios. Artigo 17. As leis complementares previstas no artigo anterior, só terão efeitos após a edição da lei municipal, que aprove a inclusão do município na entidade criada. Artigo 18. Poderão ser instituídos órgãos ou entidades de apoio técnico de âmbito regional para organizar, planejar e executar integradamente as funções públicas de interesse comum. Capítulo 4. Da Administração Pública. Seção 1ª. Disposições Gerais. Artigo 19. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Estado e dos municípios, visando a promoção do bem público e a prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos que a compõem, observará os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da legitimidade, da participação, da razoabilidade, da economicidade, da motivação e o seguinte. Inciso 1º. Os cargos e funções públicos, criados por lei em número, e com atribuições e remuneração certos, são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais. Inciso 2º. A lei especificará os cargos e funções cujos ocupantes, ao assumi-los, e ao deixá-los, devem declarar os bens que compõem seu patrimônio, podendo estender esta exigência aos detentores de funções diretivas e empregos na administração indireta. Terceiro, a administração pública será organizada de modo a aproximar os serviços disponíveis de seus beneficiários ou destinatários. Inciso 4º. A lei estabelecerá os casos de contratação de pessoal por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, e definirá os critérios de sua admissão. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras e serviços, e as campanhas dos órgãos e entidades da administração pública, ainda que não custeadas diretamente por esta, deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, nelas não podendo constar símbolos, expressões, nomes, slogans ideológicos político-partidários ou imagens, que caracterizem promoção pessoal de autoridade, ou de servidores públicos. Parágrafo 2º. A ação político-administrativa do Estado será acompanhada e avaliada, através de mecanismos estáveis, por conselhos populares, na forma da lei. Artigo 20. A investidura em cargo ou emprego público, assim como a admissão de empregados na administração indireta e empresas subsidiárias, dependerão de aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos de provimento em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 1º. As provas deverão aferir, com caráter eliminatório, os conhecimentos específicos exigidos para o exercício do cargo. Parágrafo 2º. Os pontos correspondentes aos títulos não poderão somar mais de 25% do total dos pontos do concurso. Parágrafo 3º. A não observância do disposto neste artigo acarretará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável.
Parágrafo 4º. Os cargos em comissão destinam-se à transmissão das diretrizes políticas para a execução administrativa e ao assessoramento. Parágrafo 5º. Os cargos em comissão não podem ser ocupados por cônjuges ou companheiros e parentes, consanguíneos, afins ou por adoção, até o 2º grau. Inciso 1º. Do governador, do vice-governador, do procurador-geral do Estado, do defensor público-geral do Estado, e dos secretários de Estado, ou titulares de cargos que lhes sejam equiparados, no âmbito da administração direta do Poder Executivo, segundo dos desembargadores e juízes de 2º grau, no âmbito do Poder Judiciário. Inciso 3º. Dos deputados estaduais, no âmbito da Assembleia Legislativa, 4º dos procuradores de Justiça, no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, v. dos conselheiros e auditores substitutos de conselheiros, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, v. dos presidentes, diretores gerais, ou titulares de cargos equivalentes, e dos vice-presidentes, ou equivalentes, no âmbito da respectiva autarquia, fundação instituída ou mantida pelo poder público, empresa pública ou sociedade de economia mista. Artigo 21. Integram a administração indiretas autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações instituídas ou mantidas pelo Estado. Parágrafo 1º. Às empresas públicas aplicam-se as normas pertinentes às sociedades de economia mista. Parágrafo 2º. As fundações públicas, ou de direito público instituídas pelo Estado são equiparadas às autarquias, regendo-se por todas as normas a estas aplicáveis. Artigo 22. Dependem de lei específica, mediante aprovação por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. Inciso 1º. A criação, extinção, fusão, incorporação ou cisão de qualquer entidade da administração indireta, segundo a alienação do controle acionário de sociedade de economia mista. Parágrafo único. A criação de subsidiárias das entidades mencionadas neste artigo, assim como a participação delas em empresa privada, dependerão de autorização legislativa. Parágrafo 1º. A criação de subsidiárias das entidades mencionadas neste artigo, assim como a participação delas em empresa privada, dependerão de autorização legislativa. Parágrafo 2º. Especialmente no caso das sociedades de economia mista Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e Companhia Riograndense de Saneamento, a alienação ou transferência do seu controle acionário, bem como a sua extinção, fusão, incorporação ou cisão dependerá de consulta popular, sob a forma de plebiscito. Parágrafo 3º. Nas sociedades de economia mista, em que possuir o controle acionário, o Estado fica obrigado a manter o poder de gestão, exercendo o direito de maioria de votos na Assembleia Geral, de eleger a maioria dos administradores da companhia, de dirigir as atividades sociais, e de orientar o funcionamento dos órgãos da companhia, sendo vedado qualquer tipo de acordo ou avença que implique em abdicar, ou restringir seus direitos. Parágrafo 5º. A alienação ou transferência do controle acionário, bem como a extinção, fusão, incorporação ou cisão da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul Procergues, dependerá de manifestação favorável da população, sob forma de plebiscito. Artigo 23. Todas as pessoas têm direito, independentemente de pagamento de qualquer natureza, à informação sobre o que consta a seu respeito, a qualquer título, nos registros ou bancos de dados das entidades governamentais, ou de caráter público. Parágrafo 1º. Os registros e bancos de dados não poderão conter informações referentes à convicção política, filosófica ou religiosa. Parágrafo 2º. Qualquer pessoa poderá exigir, por via administrativa, em processo sigiloso, ou não, a retificação ou atualização das informações a seu respeito, e de seus dependentes. Artigo 24. Será publicado no Diário Oficial do Estado, em observância aos princípios estabelecidos no artigo 19, além de outros atos, o seguinte. Inciso 1º.
as conclusões de todas as sindicâncias e auditorias instaladas em órgãos da administração direta e indireta. Inciso 2º. Mensalmente. Alínea A. O resumo da folha de pagamento do pessoal da administração direta e indireta, e a contribuição do Estado para despesas com pessoal de cada uma das entidades da administração indireta, especificando-se as parcelas correspondentes a ativos, inativos e pensionistas, e os valores retidos, a título de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, e de contribuições previdenciárias. Alínea B. O balancete econômico-financeiro, referente ao mês anterior, do órgão de previdência do Estado. Inciso 3º. Anualmente, relatório pormenorizado das despesas mensais realizadas pelo Estado e pelas entidades da administração indireta na área de comunicação, especialmente em propaganda e publicidade. Quarto, no primeiro dia útil dos meses de fevereiro e agosto, o quadro de pessoal dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, e das subsidiárias destas relativo ao último dia do semestre civil anterior, relacionando também o número de admitidos e excluídos no mesmo período, distribuídos por faixa de remuneração, e quadro demonstrativo dos empregados contratados, vê os contratos firmados pelo Poder Público Estadual nos casos e condições disciplinados em lei. Artigo 25. As empresas sob controle do Estado, e as fundações por ele instituídas terão, na respectiva diretoria, no mínimo, um representante dos empregados, eleito diretamente por estes. Parágrafo 1º. É garantida a estabilidade aos representantes mencionados neste artigo a partir do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Parágrafo 2º. É assegurada a eleição de, no mínimo, um delegado sindical em cada uma das entidades mencionadas no caput. Artigo 26. Os servidores públicos e empregados da administração direta e indireta, quando assumirem cargo eletivo público, não poderão ser demitidos no período do registro de sua candidatura até um ano depois do término do mandato, nem ser transferidos do local de trabalho sem o seu consentimento. Parágrafo único. Enquanto durar o mandato, o órgão empregador recolherá mensalmente as obrigações sociais e garantirá ao servidor ou empregado os serviços médicos e previdenciários dos quais era beneficiário antes de se eleger. Artigo 27. É assegurado. Inciso 1º. Aos sindicatos e associações dos servidores da administração direta ou indireta. Alínea A. Participar das decisões de interesse da categoria. Alínea B. Descontar em folha de pagamento as mensalidades de seus associados e demais parcelas, a favor da entidade, desde que aprovadas em Assembleia Geral. Alínea C. Eleger delegado sindical. Inciso 2º. Aos representantes das entidades mencionadas no inciso anterior, nos casos previstos em lei, o desempenho, com dispensa de suas atividades funcionais, de mandato em confederação, federação, sindicato e associação de servidores públicos, sem qualquer prejuízo para sua situação funcional ou remuneratória, exceto promoção por merecimento. Inciso 3º. Aos servidores públicos e empregados da administração indireta, estabilidade a partir do registro da candidatura até um ano após o término do mandato sindical, salvo demissão precedida de processo administrativo disciplinar ou judicial. Parágrafo 1º. Ao Estado e às entidades de sua administração indireta, é vedado qualquer ato de discriminação sindical em relação a seus servidores e empregados, bem como influência nas respectivas organizações. Parágrafo 2º. O órgão estadual encarregado da formulação da política salarial contará com a participação paritária de representantes dos servidores públicos e empregados da administração pública, na forma da lei.